abordar alguma palavra em vários livros aqui. Espero poder falar tudo aquilo que o Espírito de Deus colocou para falar. No versículo 31 de 2 Samuel 22, diz assim: o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é confiável. Ele é escudo para todos que nele se refugiam. Pois quem é Deus além do Senhor? E quem é rochedo a não ser o nosso Deus? Deus é a minha fortaleza, é a minha força, e Ele aperfeiçoa o meu caminho. Vou ler mais o 34. Ele deu aos meus pés a ligeireza das costas e me firmou nas minhas alturas. Ele treinou as minhas mãos para o combate, tanto que os meus braços vergaram um arco de bronze. Isso é Davi falando, viu, irmãos? Um guerreiro que Deus levantou para guerrear as guerras do Senhor, em busca de caminhos perfeitos. Nós caminhamos sempre em busca. Buscamos um bem-estar, uma moradia melhor. Quando a gente nasce, a gente já é caminhando, procurando algo melhor. As crianças hoje, elas não querem qualquer coisa, viu, irmãos? A mídia tem estragado os nossos filhos, netos, bisnetos, porque elas querem aquilo que elas estão vendo. É totalmente diferente de uns 20 anos, 50 anos atrás, 25 anos atrás. Totalmente diferente. E aqui nós queremos abordar algo profundo hoje. Talvez você esteja em busca de um caminho para seguir. Que caminho seguir? Eu estou evangelizando uma irmã de sangue, que ela é cristã, mas não é evangélica. E para cair na graça, para mostrar o caminho e o valor desse caminho, você tem que ter paciência. Você não pode chegar e apontando os defeitos, as coisas. Você tem que ter muita paciência. E muitas pessoas estão em caminhos achando que está certo. Se você conversar com qualquer outra religião, pessoas religiosas, elas vão tentar te convencer que é certa. Até mesmo as pessoas que são evangélicas, de outras placas, elas vão tentar te convencer que o caminho é outro. Mas a Bíblia, ela é muito clara. E talvez nós estamos realmente procurando algo que Deus não quer nos dar. E talvez Ele nem vai nos dar. Porque tudo que Deus tem para a igreja, já foi determinado lá na cruz. Já foi falado. Já houve um decreto a respeito da igreja.
Quando você entregou a sua vida para Jesus, você não veio ligada a nenhuma denominação, você veio ligado a Deus. A sua decisão e a minha decisão, ela é eterna. Quando você aceitou Jesus, você aceitou porque há uma promessa de vida eterna. A Bíblia falou dessa promessa. E o Espírito Santo de Deus lhe convenceu, me convenceu e convence a você que precisa sim de um arrependimento e de uma entrega. Aí eu me arrependi, mas eu não me entreguei totalmente. Eu não me entreguei. Eu vou me entregando de pouquinho. E Deus, Ele não aceita nada pela metade. Ele quer tudo. Tudo que nós falamos que é nosso, é isso que Ele quer. Porque nós somos dele, somos propriedade dele. Amém ou não? Somos propriedade dele. E aqui no Salmos 86, versículo 11, diz assim: ensina-me os teus caminhos, Senhor, para que eu viva seguindo tua verdade. Concede-me a pureza de coração, para que eu honre o teu nome. Davi pede aqui a Deus que eles ensinem o caminho, para que ele pudesse ver a verdade. E que Deus ajudasse ele seguir nessa verdade. Para que ele pudesse ter essa mudança, a pureza de coração. Para que eu e você possamos honrar o Senhor. Honre o Senhor com a sua vida, com a sua mudança de rota. Honre o Senhor. Honrar é uma determinação. Honrar tem uma bênção para quem honra. Honrar gera vida. Quando Deus escreveu os mandamentos, quando Deus ditou os mandamentos e escreveu com o seu próprio dedo, sabe o que ele estava dizendo? É assim, o modelo é esse aqui, dos meus servos. Eu porei dentro deles o meu ser. Ele se doou na cruz por nós mesmos, para que nós pudéssemos honrar o Senhor de pureza de coração. Se eu tenho essa pureza, eu vou amar o meu semelhante. Eu não vou ter dificuldade de honrar os meus pais. Eu não vou ter dificuldade nenhuma de honrar o meu pastor Raimundo Nonato. Eu não vou ter dificuldade nenhuma de honrar a liderança que Deus delegou acima de mim. A honra aqui começa pelos pais, sabe por quê? Para que se prolongue os seus dias sobre a terra. É um mandamento, é uma ordem. Honrar seu pai, sua mãe, para que seus dias se prolonguem sobre a terra. E aí você vai ver a história de Davi. Davi honrou Saul.
Porque Saul chegou primeiro. Mesmo que Saul perseguiu, quis matá-lo, ele não era filho de sangue, mas ele o chamava de meu pai, meu pai. É uma honra, para que os seus dias se prolonguem sobre a terra. Essa pureza de coração nos garante uma vida em paz. E Davi pede a Deus para ensinar os caminhos, para que ele conseguisse seguir a Deus na verdade de Deus. Em toda a verdade, em espírito e em verdade. Sem nenhum engano, sem nenhuma mentira. Ou nós somos ou nós não somos. Um dia, eu conversando sobre isso, quem é que esconde? Nós se esconde para dizer que não é crente, que não é um protestante. Eu andei em um país dessa vez, já tinha ido outras vezes, em toda vida que a gente chega, a gente descobre coisas novas, que falar essa palavra, meu Deus, não pode ser falada, porque é um palavrão. Eu fiquei tão indignada, não pode falar, e nem meu Jesus, não pode falar, porque o diabo inventou um palavrão com o nome de Deus. Mas nós estamos em um país que somos livres. E ele pede aqui para Deus ensinar os caminhos para que eu viva segundo a tua vontade. Já não é mais a minha vontade, mas a vontade de Deus prevalece na minha vida, na minha caminhada. Amém? Em Salmos 86, do versículo 11 em diante, olha o que diz aqui. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Põe em meu coração desejo de temer o teu nome. Quem ora assim, irmãos, é porque o desejo humano, do ser humano, são muitos. Ele estava sendo sincero com Deus. Ele estava dizendo aquilo que ele estava sentindo. Não tem como misturar as coisas. Eu quero andar no caminho do Senhor, eu quero que o Senhor mude os meus desejos. Eu quero servi-lo em espírito e em verdade. Que não haja mais meios termos. Eu não posso ser duas pessoas, eu sou uma pessoa resgatada, remida, caminhando em um caminho que me levará para os céus, a Nova Jerusalém. Eu não posso andar tropeçando. Um dia estou bem, amanhã eu estou muito mal. Um dia eu estou todo organizado com minha vida, em casa, com a liderança. De repente eu chuto o balde. Irmãos, não adianta a gente fingir aquilo que não somos. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou.
eu viverei o que a Bíblia determina ao meu respeito. E é isso que o Espírito Santo de Deus nos ensina todo o tempo. Põe em meu coração o desejo de temer o teu nome. O versículo 12 diz: eu te darei graça, Senhor Deus meu, de todo o meu coração, e glorificarei para sempre o teu nome. É alguém que está prometendo, declarando para Deus um decreto, fazendo ali diante de Deus um decreto, de enquanto vida tivesse, ele estava ali declarando que Deus é Deus da vida dele, que não existia outro Deus, não existia outro. O diabo vai sempre colocar alguns amantes, viu, irmãos? Não estou falando de mulher nem de homem, não. Outras coisas para te tirar da presença de Deus. O diabo vai sempre jogar uma isca. Aquela isca velha de antigamente, para ver se realmente tu está firme. Ele vai jogar lá a isca da imoralidade, a isca da ira, do ódio, a isca da fofoca, a isca da maledicência. Ele vai jogando, você pega se quiser. E muitas pessoas estão com um pé aqui e outro lá, porque estão pegando isca de Satanás para destruir a vida espiritual. Destruir a vida espiritual. E um que cai muito atrás dele. Uma só pessoa que cai. Cai muitos ao redor dele. E ele declara aqui: glorificarei para sempre o teu nome, Senhor. A gente declara isso sempre, né? Aí o versículo 13 diz: pois grande é a tua misericórdia para comigo, e me livraste a alma do mais profundo poder da morte. Só Deus pode nos livrar, a nossa alma, do mais profundo poder da morte. Só Deus pode curar a nossa alma. Só Deus pode nos livrar. E quando nós levamos uma vida com Ele, de arrependimento, de transparência, quando nós nos arrependemos, não deixa para o outro dia para se arrepender, se arrependa logo. Davi pede para Deus ensinar. E quando a gente pede isso para Deus, Ele faz e faz depressa. E quando pedimos a Deus pureza de coração, esse homem estava impuro naquele dia. Ele reconheceu que ele precisava ter pureza de coração. É a mesma coisa, singeleza de coração, pureza de coração. Ele reconheceu que precisava de um socorro bem presente naquele momento. Ele reconheceu que ele tinha que ir para o pó, porque senão ele ia entrar em um vale de morte. Tem momentos da nossa vida que ou a gente se apruma ou morre mesmo. Por isso que tem muitas pessoas
que larga tudo e fica lá no mundo. Quando eu estava viajando, alguém liga para mim, não é daqui da igreja, mas se fosse, eu falava do mesmo jeito. É um crente, é ovelha minha. Liga para mim desesperado. Mas só vai ficar desesperado depois que acontece, irmãos. Começa um pecado, um pecadinho, velho, nojento, de imoralidade, esses aplicativos nojentos do inferno. E quando pensa que não, isso está tão profundo, dentro da alma dessa pessoa, não estou falando aqui só de homens, estou falando de mulher, infelizmente, estão fazendo do mesmo jeito. E aí o casamento se acaba. O que foi, pastora, que eu fiz? Tu não vigiou. Tu não vigiou. Foi alimentando a carne, foi alimentando ali a pessoa, esse homem, esse eu, essa mulher. Foi aí pegando a isca de Satanás lá no oculto. E de repente o casamento acabou. Acabou. Teve briga? Teve não. Teve briga não. Simplesmente se levantou e disse: não lhe amo mais, o casamento acabou, não tem nada a ver com você, e acabou. Nós estamos vivendo um tempo que não tem nada a ver, eu e você. Estou falando de casamento. Eu compreendi, estou dizendo palavra que eu tenho escutado. Eu compreendi que eu não nasci para você. Eu tenho que viver. Viver, sabe o que, irmãos? Essa vida que Satanás preparou. Igreja do Senhor, estou falando de pessoas de dentro da igreja. Estou falando de gente que vai para a igreja, que não estão vigiando. Está alimentando a carne velha todo dia. Aí bota logo uma senha que o cão inventou, que a mulher não pode ver. A mesma coisa mulher está fazendo. A mesma coisa. Aí depois que acaba tudo, pastor, eu sou seu discípulo, eu sou lá da cidade tal, mas eu sou seu discípulo, a senhora ore por mim. Eu digo, vá orar, cabra. Vá orar. Tu já escorregou na maionese. Tu já aprontou. Aí lembra que tem uma liderança, aí lembra que foi santo um dia, e aí não quer viver essa vida de inferno, não quer perder o que construiu há anos. Mas na hora que está lá, não lembra. Não lembra. Um coração que honra o Senhor. Eu estou no caminho certo? Você já se perguntou isso? Já fez essa pergunta? Ou você está sabendo qual é o caminho que você está? Eu estou no caminho certo? Lá em Provérbios 14, versículo 12, diz assim: há caminho que ao ser humano parece direito, mas o fim dele é caminho de morte. Há caminho que parece reto, mas o fim desse caminho é um caminho de morte. Morte. Esse caminho que o ser humano parece ser direito, leva para uma estrada
de morte. Deus está nos alertando que tem um caminho que parece correto, mas que nesse caminho é um caminho que pode estar lhe levando para a morte. E eu quero caminhar em alguns caminhos aqui. Caminho da desonra aos pais pode levar os filhos a ter poucos dias na terra. Caminho da desonra aos pais pode levar os filhos a ter poucos dias na terra. O filho é eu e você. Está falando de todos nós. Sabe o que eu estou vendo hoje? Há poucos minutos eu recebi antes de vir para cá, alguém querendo colocar sua mãe. E mãe é boazinha, né? Por isso que tem muito homens no lado idoso. Mãe, ninguém vê ninguém botando mãe em abrigo, não. Bota o pai vai embora, larga a família e tal, fica aí jogada e cai no lado idoso. Mas as velhinhas não. Mas aí, não, minha mãe tem que ir para lá. Sua mãe? É. Eu quero saber quanto é que é. Quanto é que precisa para botar minha mãe lá. Ô criatura, quem tem que cuidar da mãe é tu. É tu. Não é nós não. É tu que tem que cuidar. Não, eu quero saber só quanto é. Eu disse, não tem preço não, meu filho. Não tem preço não. Você não sabe a barra que a gente passa ali. Velhinho na estrada, todo dia querendo fugir, caçando os filhos. E os filhos não estão nem aí. Aí talvez esse cidadão, essa família, não vai ter nem quem, quando tiver velho, quem procure nenhum lado idoso para ele. Porque, irmãos, a vida é uma escola. O que faz aqui, se paga onde? É no inferno, né? É não. Não é lá não. Esse negócio de dizer, vai pagar o inferno, não, já sai com a conta paga daqui. Já sai tudo decidido daqui. Vai tudo pago, irmãos. O mandamento diz, honre seu pai e sua mãe, para que se prolongue seus dias sobre a terra. Aqui está falando de dias, para que se prolongue. Ah, um velhinho está chato, tá? E tu não lembra quando tu era menino não, que tu era chato, que não deixava seus pais dormir nem nada? Não lembra não. Aí ele está chato, tá antipático. Aí você não quer aguentar. E à noite, com sarampo, cachumba, sei lá, catapora, quebra o braço, e aí? Ele não desistiu de você. O caminho da infidelidade pode levar uma vida à sequidão, escassez, pobreza, fome, miséria. Vou só deixar para você ler aquela história que Jesus contou do filho pródigo. Você vai lendo aquela história, quando de repente você depara com uma ressalta assim da palavra. O filho pródigo chega lá, se ajuntou com as pessoas que bebiam cachaça, vinho, sei lá o que era, e com prostituta. E ele perdeu tudo que tinha. E quando ele chega numa terra estranha, tipo assim, chegou lá na Polônia, né? Muito estranho.
não entende nada do que ele diz. Chegou lá. Sabe o que diz a história? Houve seca naquela terra. Não tinha nada a ver com aquela história. Você vai lendo a história e de repente ele chega numa terra estranha. E de repente diz assim: houve seca naquela terra. O maldito levou a sequidão, seca, sem chuva. A chuva cessou. O legume morreu. E não tinha mais dinheiro. E uma nação padeceu por causa de um desobediente. No dia que eu descobri essa palavra, eu disse: meu Deus, é muito grave isso. Houve seca por conta de uma pessoa que desonrou o pai dele, lá em outra nação. Pisou na terra, houve seca. Não tinha mais nada para comer. Até ele desejar. Sai da casa do pai com empregados, com comida, com fartura, e dá com o cara dentro de um chiqueiro de porco. E nem a comida dos porcos ele tinha o direito de comer. É grave. Pastora, mas isso aí é lá. Essa história dos porcos é lá. E você acha que é diferente a vida de um homem e de uma mulher que vive lá na esquina da vida, se prostituindo, na imoralidade, na devassidão, lá gasta tudo que tem? Você acha que é pior o chiqueiro do porco? É pior do que o chiqueiro, irmãos, essa vida aí. É uma vida de sofrimento. A pessoa não está sentindo nada. Me lembro quando peguei Covid e não sentia nada. A única coisa que eu fiquei sentindo nos primeiros dias foi sem paladar e sem cheiro. Mas podia viver sem aquilo ali. Sem sentir cheiro, estava bom de tamanho. Só que o que estava dentro estava destruído. Tudo. É o que está dentro, o que é espiritual. É isso que vai acabando com tudo. Aí, como o jovem diz, né? Alguns jovens, acho que idosos também dizem isso. Não tem nada a ver. Isso aí. Tem nada a ver. Pastora, vamos ler a Bíblia. Vamos nos aprofundar nesse amor de Deus. A sequidão chegou, a escassez chegou, esse caminho de infidelidade leva à sequidão, pessoas infiéis consigo mesmo, que não se ama. Quem não se ama não consegue amar os outros, irmãos. Quem não se ama não consegue amar e nem honrar ninguém. Eu tenho que me amar a ponto de transbordar de dentro de mim o amor por meus filhos, o amor por meu irmão, o amor que vai transbordar. O amor de Deus dentro de mim transformou a minha vida. Eu vou amar. Eu vou amar. Então, o caminho da infidelidade. Você sabia que as pessoas infiéis, elas são infiéis com elas mesmas? Tirando o direito dele mesmo. Viver uma vida de abundância, viver uma vida de fidelidade, viver uma vida não de sequidão, mas de abundância. Como o salmista Davi diz que é feliz um homem que a sua casa, redor da sua mesa, está lá sua esposa,
como uma videira frutífica, frutificando, parindo menino, e tudo que ela pegar na mão, ela vai frutificar na casa. Está lá os filhos, os arrebentos, algo dentro de si, que vai dar continuidade à sua herança. Está lá os filhos, que a maior riqueza de um ser humano é poder dar vida, ter um filho, ter herança. E nós somos responsáveis pelos nossos filhos. Nós somos responsáveis pela nossa herança. Esse caminho de sequidão, precisamos entregar o nosso caminho ao Senhor e tudo que é nosso, vida, filhos, bens. Entregue seu chamado. Entregue seu chamado para o Senhor, deixa Deus te conduzir. Não é como você quer, mas é como Ele quer. Entrega teu chamado, entrega a tua vida financeira, só precisa ser fiel. Um fiel não anda mendigando pão não. Uma pessoa que é fiel, ele anda sentado na mesa do Pai, porque o Pai é que dá. Interessante que tem um hino cristão que diz que os fiéis são translardados. Não vai sentir nem a morte. Para alguns, os verdadeiros fiéis são translardados num piscar de olhos. Os fiéis. Por isso que a Bíblia diz, Deus diz, seja santo, porque eu sou santo. A santidade em nossas vidas vale mais do que qualquer coisa. O santo não se vende. Eu não vou pecar aqui hoje não. Não gosto de pecar não. Mas pelo jeito que eu soube da política, eu não estava aqui no tempo. Gente se vendeu para político. R$1.000, R$50. R$50, R$1.000. Para poder voltar contra a sua vontade. Crente, político chegou, corrupto. Quem compra voto é corrupto. Tenho medo de falar não. O cara tem que ralar, tem que ser bom para ter voto. Mas comprar voto, aí você, santo. Não, não tem nada não, ninguém está vendo, me dá R$1.000 aqui. Você trouxe maldição para dentro da sua casa. Você trouxe maldição para dentro da sua casa. Esse dinheiro não custou a você nada. Deus. É para falar, é para crente? Pô, eu estou falando para crente. Crente tem um couro grosso. Palavra para crente, a nós mesmos, que temos que entender que nesse mundo não é nosso não. Estamos aqui de passagem. O Senhor está nos moldando cada dia. Nós não somos mais criança de ser vendido, de comprar a minha vontade. Ninguém compra a minha vontade. Ninguém compra, eu voto para quem eu quero. Ninguém vem balançando 1.000 conto aqui. Não. Pode se balançar bem aí. Eu vou seguir. Um balançou, foi 10.000. 10.000. Há uns anos atrás. Na construção desse templo. Eu disse não. Vá com o seu dinheiro para lá. Se é para a igreja, você vai assistir o culto. Na hora da oferta, você sai lá do seu lugar todo bonitinho e bota lá no envelope. É para a igreja? Não, é para a senhora. Para a senhora fazer o piso da igreja. Está aqui o piso. Deus deu um jeito e nós fizemos. Sabe o que eu estou dizendo, irmãos? É nessas coisas, mas todo mundo faz, você não é todo mundo. Não somos deste mundo. Não somos deste mundo.
Nem viemos para cá para ficar aqui. Você vai ficar aqui? Vai. Eu não. Eu vou subir. Precisamos confiar em Deus. Precisamos confiar nossa vida a Ele. Ele é poderoso para cuidar da nossa vida. Fiel. Eu tenho que ser fiel em tudo. Eu tenho que ser fiel até o último dia. Eu tenho que ser fiel no meu casamento. Eu tenho que ser fiel com o meu pastor Raimundo Nonato. Só tive 2 pastores na minha vida. Primeiro pastor quando era batista. E depois o meu pastor Raimundo Nonato. Até o último dia de vida. Peço todo dia, Senhor, dá muita vida. Muitos dias de vida, muitos anos de vida para o meu pastor. Sabe por quê, irmãos? Nós só temos essa vida para queimar. Eu não vou andar por aí achando que não existe o inferno. Não vou. Porque Deus tem coisas maiores para fazer. Precisamos entregar o nosso caminho ao Senhor e tudo que é nosso, nossa família, precisamos confiar. Você precisa entregar e pronto, esquecer. Eu entreguei na mão do Senhor, agora. Sabe quando é que as pessoas entregam? Tem um lá na UTI, né? Morrendo, já oraram, já fizeram tudo. Aí depois a pessoa já está pensando que ele vai morrer mesmo, aí diz assim, não, eu já entreguei para Deus. Está um menino, um filho lá nas drogas, bebendo, fazendo coisa errada. E aí peleja, ora, manda pastor orar. Aí de repente o negócio ficou feio. Entreguei para Deus. Nessa entrega aí não, irmãos. Você vai entregar e você vai batalhar até o último dia. Até o dia que chegar a vitória. Até o dia que Deus dizer, ei, eu ouvi as tuas orações. Eu estou fazendo um mover na tua vida, na tua casa. É isso que nós temos que entender. O que diz aqui nessa palavra? Ele diz que essa entrega, agrade-se do Senhor, Ele satisfará o desejo do seu coração. Lá no Salmo 37, no versículo 4, diz isso. Agrada-te do Senhor, Ele satisfará o desejo do teu coração. Aí você vai pegar assim no teu coração, ainda bem que o Senhor vai satisfazer o desejo do meu coração. E aí, entrega mesmo o teu caminho, confia nele, Ele vai fazer. Fará com que a sua justiça sobressaia como a luz, e que seu direito brilhe como o sol ao meio-dia. Eu e você temos direito. Não é aquele direito, como você está zangada, né? Você bate na mesa, eu tenho direito, não sei o quê. E ao ver, nem é o direito que você quer. Eu e você temos direito. A salvação dos nossos filhos, direito a um bom emprego, direito a uma cadeira de honra. Eu e você temos direito. Eu e você temos direito. Mas eu tenho que buscar isso. Agradar o coração de Deus. Ele satisfará o desejo do nosso coração. E fará com que a sua justiça sobressaia. Quem é o juiz, irmãos? É Deus. Eu coloco na mão de Deus. Ele é o meu juiz. Não vou atrás de nada não. O versículo 7 diz, descansa no Senhor e espera nele. Não se irrite por causa daquele que prospera em seu caminho. Eu acho que essa palavra, tem muita gente que irrita porque o ímpio, a pessoa que não está dentro da igreja com ele,
Aí a pessoa está próspera. Eu me lembro de uma certa vez aí, no passado, uma pessoa que eu cuido, chegou para mim e disse assim: pastora, e eu cheguei a ter inveja dessa pessoa, e essa pessoa fez tudo errado, a vida financeira toda errada. Toda errada. E eu cheguei a desejar ter o que essa pessoa tem. Para você ver como isso é perigoso. Nós não podemos querer algo que Deus não quer nos dar. E talvez você nunca nem pediu para Deus. Se você bater, abrir-se-vos-á a porta. Se você bater, ela vai se abrir na tua frente. Em Deuteronômio, e aqui diz, eu vou ler de novo aqui. Por causa do que realiza os seus maus desejos, desígnios, Deus está nos dizendo que traz de volta a um tempo de pureza, nos ajudará a termos inocência. Inocência. Deus quer trazer isso ao nosso coração. Inocência é quando você não tem mais de que se culpar. Inocência é uma criança que ela não se sente culpada de algo que ela fez. Inocência é algo de Deus profundo. Deuteronômio 5, versículo 32 a 33, diz assim, o 32. E diz aqui: tenha cuidado de fazer como o Senhor seu Deus lhe ordenou, não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. E aqui, no 33, andem em todo o caminho que o Senhor seu Deus lhe ordenou, para que vocês vivam, para que se prolongue os seus dias na terra que irão possuir. Está falando das coisas futuras. Para que se prolongue os seus dias na terra que vocês irão possuir. Há uma promessa de Deus, uma palavra empenhada de vitória para aqueles que servem ao Senhor com fidelidade. Observe todos os mandamentos do Senhor, seu Deus, não se desviando deles em nada. Permaneça no caminho que o Senhor, seu Deus, ordenou que seguisse. Assim terão vida longa. A gente pensa tanto em vida, né? Será que eu vou viver 100 anos? Será que eu vou completar pelo menos 50 anos? Ele está dizendo aqui que o único que prolonga os dias é Deus. Mas está falando para nós, os crentes, para não se desviar do caminho. Não se desvie. Porque em breve vocês possuirão a terra. A terra prometida, ou a terra, bens adquiridos. É isso que ele está falando. É isso que ele está falando. Lá em João 14, versículo 6, Jesus disse: eu sou. Quem sabe desse versículo? Irmãos, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Não tem outro caminho. Ele descartou
todos os outros caminhos. Ninguém pode vir ao Pai se não for por Ele. Em Mateus 7, 13 e 14 diz assim: entre pela porta estreita. A estrada que conduz à destruição, ela é ampla. E a porta também é larga, dessa estrada que leva para a condenação. Escolhe esse caminho, mas a porta para a vida é difícil. Muito difícil. São poucos os que se encontram nessa porta. Algum desiste antes de chegar o dia, né? Da porta se abrir. Jesus, o verdadeiro caminho, o caminho que leva a ter uma verdadeira vida, que nos liberta, só Jesus. Outro não liberta. E nos dá a vida eterna, só Ele. Só Ele nos faz entrar na eternidade com Ele mesmo. Isso é a certeza que temos. Essa é a certeza que você tem que dizer para você todo dia. Para você mesmo. Para você escutar. Não existe outro caminho. Todos os outros caminhos não lhe dá segurança. Só Jesus nos garantiu a segurança de estar em paz com Ele. E Ele diz aqui, Jesus diz: eu sou a verdade. Ele diz também: venha a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. O reino de Deus é alegria no Espírito Santo, amém, aleluia? Alegria no Espírito Santo é uma presença, é um sinal da presença de Deus constante dentro de nós. O Espírito Santo dentro de nossas vidas. Portanto, a igreja deve ser um lugar de extrema abundância em alegria. A igreja não é um lugar para choro. A igreja, ela tem que viver nessa extrema e abundante alegria. Deus deseja que aqueles que ainda não conhecem, entrem em relacionamento com Ele, no qual a ênfase principal seja o amor e não meramente o serviço. O serviço não quer dizer que você está ligado com Jesus, não. Eu conheço denominações que a pessoa chega, está ainda com a língua queimada de cachaça. Com 2 dias ele dá testemunho, ele fala na frente. E com poucos dias ele está pregando. Isso não quer dizer que essa pessoa está preparada. Mas pelo menos esses não são secretos. Está na vista de todo mundo. Mas nós que somos cristãos, verdadeiro, que honramos o nosso chamado, temos que estar equipados, edificados e equipados para tornar uma noiva gloriosa, vitoriosa, independente de condições da terra. Independente de qualquer coisa daqui dessa terra. Nós somos essa noiva independente. Nós somos esse povo focado. Nós somos esse povo que Jesus morreu na cruz. É esse povo que Jesus vem resgatar. É esse povo equipado, que cai aqui, levanta ali, mais forte. É esse povo
que disse sim, o sim é sim e não é não. Esse povo, lavado no sangue de Jesus, cheio do poder de Deus, que tem coragem e ousadia de declamar, de gritar e dizer: ora vem, Senhor Jesus, eu estou pronto para ir no momento que o Senhor vier buscar. Igreja gloriosa, igreja independente. Você depende do Espírito Santo de Deus. Nós não dependemos de sistema nenhum. Nós dependemos do Espírito Santo de Deus. É de uma palavra empenhada nos céus a nosso respeito. Você está aqui porque houve um decreto sobre a sua vida futura. Nome poderoso de Jesus. Menino, sobe aqui, meu filho. Deus tem coisas grandes para derramar sobre a sua vida. Não sei como você chegou hoje aqui, mas seja transparente hoje. Seja fiel hoje no corpo. Pastora, eu vacilei, mas hoje eu entendi que eu tenho que correr para Jesus. Pastora, eu errei, mas o lugar de arrependimento é aqui. O lugar de conserto é aqui. O lugar da segunda casa é aqui. O lugar de olhar, fechar a brecha é aqui. É no meio da igreja. É nesse lugar, a igreja gloriosa, é que Jesus quer fazer coisas grandes na sua vida. Começa hoje um novo tempo na sua vida. Começa hoje declarando um novo tempo na sua vida. Pastora, hoje eu estou determinado. Eu vou para os pés de Jesus. E eu vou chegar bem aqui. Eu errei mesmo, reconheço o meu erro. E hoje eu me arrependo diante dessa palavra. Eu me arrependo e eu quero uma vida nova. Quero colocar na mão do Senhor mais uma vez a minha vida. Eu quero orar por você. Eu me rendo, lembra dessa, meu filho? A teus pés eu me rendo. Amém, meu filho? Aleluia.